Muito boa noite, pessoal, amigos, amigas do Cine Beirando na Rede. Hoje um dia especial, uma edição internacional. Conexão Sergipe Bahia. Hoje eu tô de camisa nova, meu amarelo e preto, meu Ipiranga. Em homenagem aos 114 anos do Ipiranga, estamos aqui com a camisa especial feita pelas confecções Mexereca, com o nosso cenário, tudo pronto. Aqui esperando nossas amigas convidadas. Primeira parte do programa do Cine Beirando na Rede vai ser com Pati, né? Pati Brunetti, artista, vai com currículo, ela vai dizer o currículo dela aí. E depois é com Beta Daiane, uma pro Beta Daiane. Vai ser legal. Vamos conhecer as histórias dela envolvendo cultura, arte e vamos embora, tá? Vamos aqui ver se o pessoal já chegou, né? Lembrando que, salve Bob, lembrando que o Cine Beirando na Rede está disponível aqui no Instagram, no IGTV e também em nosso canal do YouTube, no canal do YouTube com participação especial também de José Francisco. Pati Brunetti já tá na área, já mandou tchauzinho. Coisa boa. Vamos logo chamar ela aqui, tá? Lembrando que nós temos disponibilizado o Cine Beirando na Rede lá no canal do YouTube. Para. Já convidei Pati. Pati! Pati! Boa noite, Dudu! Boa noite, um prazer conhecê-la virtualmente. Eu estou ansioso para conhecer a sua história, a gente também está ansioso. Estamos aqui com a participação mais especial, além da sua participação, do José Francisco, meu filhão, lindão. Vamos lá, hein? Vamos lá, Pati! Coisinha fofa. Dudu, primeiramente queria agradecer, né, o convite. É sempre bom a gente fazer essas parcerias, construir pontes. Eu acho que o mundo precisa construir mais pontes para poder somar conhecimento, somar cultura, né, para a gente propagar sempre o bem e o melhor que a gente pode oferecer sempre. Coisa boa, Pati, coisa boa, legal. É nós que agradecemos essa parceria. Claro, a gente tem que falar aqui de Flávia, a coordenadora Flávia, que fez essa ligação. Flávia, Isso, foi a responsável, né? A responsável, a mediadora, ela que nos apresentou, que junto também com a Roberta Daine, que daqui a pouco vai estar aqui conversando com você, fez toda essa parceria para que a gente pudesse realizar essa live. Certo, a gente tem que agradecer a ela, que isso aconteceu desde 2009, que eu fui dar aula aí, a gente conhece ela. E aí a gente conseguiu fazer também uma parceria com a Ciribeira, indo apresentar aí no SESI. Foi bem bacana. Não me lembro o ano, que eu sou péssimo de gravar ano, acho que foi 2017, se eu não me engano. E foi bem bacana, porque os meninos fizeram... Você não estava nessa época, mas a Beta vai, na segunda parte, vai falar um pouco sobre como foi essa experiência da apresentação da Ciribeira. Mas Pati, a gente quer conhecer um pouco da sua história. A gente quer conhecer um pouco sobre você, né? Sobre você, sobre sua trajetória. Você é um artista. A gente quer saber um pouco sobre você como artista, como mestranda também, já na boca para virar mestra. A gente quer saber um pouco da sua história. Conta aí pra gente. Beta. Bom, então, Pati. meu nome é Patrícia, né? Sou Patrícia Brunet, sou de Aracaju, sergipaníssima, de alma, cor, coração, identidade. E sou atriz. Eu comecei a fazer teatro com 6 anos. E, Dudu, deixa eu fazer uma perguntinha só. Oi, Pati. Pati Brunet, né? Pati Brunet. É o quê, Pati? Tá, você tá fazendo a rodinha aqui embaixo. Deixa quietinha, Pati. Tá parando, você tá congelada, Pati. Pati. Problemas tecnológicos sempre acontecem. É uma transmissão internacional, Sergipe, Bahia. Então já viu, né? Rola esses probleminhas. Pati Brunet. Pronto, Eu só chamo de Pati Brunetti. Agora vai. Eu tava travando aqui para mim. Tá.
Conta um Pronto, pouco agora da a gente sua estamos história. aqui. Agora tá massa, tá joia. Então, como eu estava falando, né? Sou sergipana, aracajuana, sou atriz, comecei a fazer teatro com 16 anos. E aí, em um projeto social, um projeto chamado Nosso Palco é a Rua, realizado pelo Grupo Emboaça, que é um grupo de teatro daqui, um dos mais antigos grupos de teatro de rua, né? Esse mês completou 43 anos de trajetória. E desde então eu não parei, né? Comecei lá nesse projeto que era um projeto social, um ponto de cultura, isso em 2005. Então, desde então, eu iniciei na minha vida no teatro, formei o grupo de teatro junto com outros amigos, que é o grupo Boca de Cena, que também surgiu em 2005. Esse ano fez 15 anos. E sou formada em teatro, sou professora de teatro, mas atuo também como professora de artes, né? Sou professora do SESI. Já dei aula aí perto de você, a Indiaroba. Trabalhei Sim. 2 anos a Indiaroba. E atualmente eu estou fazendo mestrado em culturas populares. E minha linha de pesquisa, na verdade, meu objeto de pesquisa é o Grupo Emboaça. É o Então eu grupo qual? faço Qual é o nome do grupo, Paty? Grupo Emboaça, que é a Imbuaça. minha pesquisa no Si- mestrado. significa o quê, o grupo Imbuaça? Então, na verdade, Emboaça é uma homenagem ao Mané embolador, que tocava pandeiro, Mané Emboaça, Manuel Emboaça. Então, esse embolador, ele sempre estava nas redondezas onde o grupo se encontrava, tocando o seu pandeiro. E aí, o Mané Emboaça, ele foi assassinado aqui na Coroa do Meio. E aí, por conta disso, né, o grupo acaba homenageando o Mané Emboaça. Então, fica apenas Emboaça. Bacana. Eu não sabia que você era de projeto social. Conta mais essa experiência que você viveu de projeto social para a gente, já que o nosso maior segmento, o nosso público maior é o projeto social do Siribeira. Então, eu comecei a fazer teatro por conta desse projeto, né? Na época eu era ensino médio, acho que era segundo ano do ensino médio, também de escola pública. E comecei a fazer teatro no Nosso Palco é a Rua, promovido pelo Grupo Emboaça, né? Um ponto de cultura. E foi tão relevante na minha vida que no próprio grupo Boca de Cena, que atualmente eu faço parte, né? A gente, por conta dessa herança, a gente também acaba fazendo projetos sociais. Então, a gente também se tornou ponto de cultura em 2012, onde a gente também trabalhou o social, e a gente trabalha o social diariamente em projetos voltados para a comunidade do Bugio, que é uma comunidade da periferia aqui de Aracaju. É um bairro periférico, né? E a gente não atua somente no Bugio, mas nas adjacências. Então, a gente oferece oficinas de teatro, já oferecemos de violão, de música, não só na nossa sede, mas a gente também busca dialogar com as escolas públicas do Bugio. Então, você tem um corpo de professores, como é que acontece o grupo? Então, é um grupo de teatro com pessoas formadas em teatro e com essa característica de produzir sempre pensando no social, porque a gente tem essa necessidade de partilhar o nosso conhecimento e acreditar mesmo na arte como instrumento de transformação social. É algo que eu acredito muito. E o corpo é o seguinte: existem os atores, né? E a depender da necessidade, a gente convida outras pessoas para estar ministrando oficinas, ou a gente mesmo ministra essas oficinas. Eu geralmente atuo também na parte de coordenação pedagógica. Bacana, Paty. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Emboaça é ponto de cultura, o Boca de Sena é ponto de cultura. Qual é o Fomos, benefício? né? Fomos. Porque, Fomos. porque o Ministério da Cultura está extinto, então os projetos também foram extintos, infelizmente. Porque a gente conseguiu o barracão da Siribeira, ele é ponto de cultura no sistema, porque agora a gente está cadastrado no sistema de cultura do Ministério da Cultura, né? E aí a gente tem várias coisas que a gente oferece, entre aspas, lá nesse sistema para ser contemplado e receber o certificado.
como ponto de cultura. E aí eu achei que fosse bombar, né? Várias pessoas de grupos de cultura fossem aparecer por lá, que a gente tinha uma infraestrutura bacana lá. Aí eu achei que fosse isso, mas o seu ponto de cultura foi um projeto que foi contemplado, vocês desenvolveram as ações e depois terminou. Mas quem é ponto de cultura não deixa de ser, não? Na verdade, a gente acaba sendo por conta própria, né? Porque as nossas ações elas são voltadas para o social, independente de ter um financiamento, de ter um custo, de ter uma verba do governo. A gente sempre trabalha o social pensando nessa perspectiva mesmo, de acreditar no fomento, né? No fomento na difusão da cultura e da arte por meio do teatro. Mas, assim, para a gente também é complicado trabalhar sem verba, porque a gente tem um espaço cultural, né? Esse espaço cultural ele precisa enfim, pagar as contas de água, luz, tem reformas que a gente faz com frequência. Então, na maioria das vezes, a gente precisa trabalhar fora em outras instituições, como é o meu caso, né? Que eu sou professora do SESI, para estar também levando para o Boca de Sena, né? Para a nossa sede. Vocês têm uma sede aí em Sergipe, lá no Bugio também? Isso, uma sede própria que conseguimos com muito esforço, muito suor, com dinheiro de apresentações, investimentos, financiamentos, muito material colocado no cartão de crédito. Como é que vocês conseguem, Paty? Você, coordenadora pedagógica, deve ter planejamento anual das ações, né? E aí tem as apresentações, isso é que vocês conseguem planejar um calendário, executar. Como é que é feito isso? Então, todo final de ano, a gente se reúne para fazer um planejamento. Aí, nesse planejamento, a gente coloca as atividades artísticas, ou seja, apresentações de teatro, né, possíveis montagens de teatro, e a gente tem a parte da organização social, e tem a parte da organização das funções. Então, no social, são exatamente esses projetos voltados para a comunidade. Então, oficinas que a gente pretende realizar e como a gente pretende realizar, se a gente vai ter algum recurso, né? Se tem algum edital que vai promover a realização dessa oficina. E função, o que cada um deve cumprir dentro da função artística e da função social. Vocês têm quantos adolescentes, jovens, hoje inscritos e atuando? Então, hoje a sede está fechada, infelizmente, por conta da pandemia. Né? Então, desde o ano passado que a gente não realiza nenhum tipo de atividade. Mas realizamos uma blitz cultural em março, acho que no finalzinho de março, se eu não estou enganada, foi em abril, onde a gente promoveu oficinas virtuais por meio de uma blitz, que é a Blitz Cultural, que é o nosso festival de arte, que desde 2014 que a gente promove na Praça do Bugio, na sede do grupo, com espetáculos de teatro, de dança, de música, de circo, oficinas, né, teatrais, tanto na sede quanto em escolas, produção de literatura de cordel também. E aí, esse ano, por conta da pandemia, a Blitz Cultural, que tem o objetivo de parar, pensar e refletir, por isso que é Blitz, que é de parar mesmo. Pera aí, vamos parar. Como no trânsito, né? E aí, esse ano a gente fez de forma virtual. Então, tivemos oficina de máscara, tivemos oficina de expressão corporal, de música, tivemos a presença de alguns cantores, né? Do Bugio também, de Aracaju. Então, essa parceria aconteceu dessa forma, né? Por meio virtual, que infelizmente ou felizmente é o que a gente pode aproveitar, né, no momento. É usufruir dos recursos tecnológicos que a gente tem a nosso alcance. E como você citou da parceria com as escolas, como é que vocês conseguiram entrar nas escolas aí do Bugio e como é que vocês atuam nas escolas? É na grade curricular ou é apenas oficina? Vocês entram no projeto, no planejamento também das aulas? Como é que acontece? Não, a gente faz de forma esporádica, né? A depender do projeto, como é o caso da Blitz Cultural mesmo. Acontece uma ou duas vezes no ano. Então, nesse período, a gente vai, dialoga com a escola, explica, a maioria já conhece a gente, né? Porque, assim, existe uma rotatividade também de coordenadores, né? Diretores. Então, a maioria já conhece o grupo, já conhece a gente,
E aí as práticas elas são esporádicas mesmo, não tem uma sequência, não tem uma continuação. E você falou também que a sua primeira experiência foi teatro de rua. O Boca de Cena também atua na rua, nas ruas de Também, Sergipe, de Aracaju. Como é também. essa experiência? Essa experiência? Conta pra gente. Então, desde 2005, né, que o Boca de Cena surge, e nessa época eu fazia parte do Nosso Palco é a Rua, mas eu não era do Boca de Cena. Eu entro no Boca de Cena, acho que em 2008, eu começo a entrar de forma, sabe, aquela pessoa ali que sempre está perto, mas não é oficial? Aconteceu dessa forma, eu estava sempre ali, sempre substituindo, mas eu não era atriz oficial do grupo, porque eu tinha um outro grupo. Então, eu não queria me comprometer com dois grupos, né? Fora os outros trabalhos que eu tinha. E aí, o que acontece? Eu comecei, então, acho que finalzinho de 2008, eu me oficializo como integrante do grupo Boca de Cena. E é muito interessante que, por conta dessa herança, né, do Grupo Emboaça, a gente também trabalha com teatro de rua. E hoje eu não estou em cena, porque geralmente o grupo, né, viaja muito. E por conta do SESI, infelizmente, eu tenho uma carga horária de segunda a sexta. Eu não posso me ausentar muito. Mas no ano de 2018, o grupo ele tem um espetáculo chamado Os Cavaleiros da Triste Figura, que é baseado em Don Quixote de la Mancha, de Cervantes. E o Bacana. grupo viajou pelo palco giratório. Então, viajou por todas as regiões do país. Foram 47 apresentações, mais oficinas de teatro. Foi muito legal, muito legal. E eu acompanhei, assim, né, em Aracaju. Mas são escolhas, né? São escolhas e tá tudo certo. E eu não estou em cena, mas eu também trabalho na produção. Então, quando as viagens são curtinhas, que eu posso ir, eu vou, ou aqui em Aracaju, ou nos interiores de Sergipe, eu também tô sempre junto. Paty, ó, a gente tentou uma vez colocar. Tivemos aulas, né, de teatro lá na Seribeira. Não foi no projeto todo, porque a gente dá aula em 8 comunidades, e a gente trabalha muito com criança, adolescente. Foi com um grupo de maiores, né, com as meninas e os meninos maiores. A gente percebeu uma certa dificuldade, né? Conta pra gente aí como é essa experiência que vocês têm de trabalhar a questão da concentração, da atuação, enfim, toda a parte técnica do teatro. Como é que vocês exercitam isso com os jovens e os adolescentes? Na verdade, é um trabalho de formiguinha, né? É um fomento que acho que faz para poder conscientizar as pessoas da importância da arte, né? Do teatro na vida delas e o poder que tanto a arte quanto o esporte tem em transformação do ser humano. Então, eu acredito muito na arte como experiência. Então, o que acontece? Tanto no Boca de Cena quanto nas minhas aulas de arte, eu busco fazer com que os alunos não façam aquilo ali simplesmente por fazer. Que eles compreendam e que eles entendam a importância daquele ato, independente de ser na sala de aula ou não. Né? Porque a arte, teatro, a gente leva para a vida. Né? Você falou que tem um projeto social e que os meninos vieram para cá para poder conhecer o museu. Então, essa experiência é uma experiência diferente da experiência de você simplesmente apresentar o museu numa sala de aula por meio de um livro, né? Quando o aluno ele tem contato com aquele objeto artístico ou com aquele elemento cultural, com aquela dança, com aquela manifestação folclórica, ele vai entender na prática. Então, eu tento fazer com que os alunos mergulhem no contexto para que eles se sintam pertencentes, né? Porque eu falo isso sempre, tanto na sala de aula convencional quanto nas oficinas. A gente não valoriza o que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer para a gente valorizar e entender a importância da cultura na nossa vida. Então, o que acontece? Se tratando das oficinas, a gente trabalha sempre com improvisação, então traz coisas lúdicas, né, para que ele se solte. Tem a relação dos aquecimentos, o aquecimento corporal, o aquecimento vocal,
né? Porque o teatro ele vai além da cena. O teatro vai preparar para o mercado de trabalho, né? Para uma entrevista, o que falar na entrevista, como se posicionar na entrevista, como improvisar, né? Porque às vezes também acontece, o entrevistador está lá no trabalho, faz uma pegadinha, e aí ele também tem que entender que ele vai ter que improvisar, que não vai mentir, mas, né? Vai ter que rebolar para poder responder aquela pergunta. Então, eu sempre trago aulas contextualizadas. Seja ela contextualizada do nosso cotidiano, já que a gente trabalha com projetos sociais, ou o contexto de uma obra de arte, né, em que período ela esteve, em que ela foi criada, né, como o artista pensou aquela obra, qual a funcionalidade daquela obra. Então, a arte ela é um leque de possibilidades. Então, não tem uma regra, a gente vai fazendo de acordo também com o público, de acordo com a proposta, de acordo com a oficina. Quando a gente quando foi aí, eu já conhecia muitas coisas, alguns detalhes muito curiosos e ricos da cultura popular de Sergipe, porque eu tenho um contato aí com o grupo de capoeira do mestre Lucas, e a esposa dele também é mestra em dança, e dá aula, inclusive, na escola de dança lá em Laranjeiras, né? Laranjeiras? A Onde tem universidade era em a Universidade de Laranjeiras. Dança e Agora Teatro, né? Eu fui com ela, fui também, eu fiz atividade com a turma dela, foi bem bacana, fui para um evento lá, foi bem bacana, bem enriquecedor. E aí encontro cultural. pô, foi muito bacana, foi muito bacana. Primeiro que o lugar em si, a própria cidade já é uma cidade bem gostosa, bem rica, né, que tem sua história, né, aquelas pedras, eu acho fantástico aquele negócio, é tipo aqui no Pelourinho, é sensacional. E a faculdade em si ela é muito linda, né, a faculdade de dança e teatro lá. E eu percebi isso, mas muito mais quando eu fui estudar para levar os meninos aí. Vocês têm uma identidade muito forte com a cultura popular. Eu queria saber o seguinte: você atuando em uma comunidade, no Bugio, não é isso? Só a sede no Bugio, etc. Vocês fazem tipo um levantamento, uma pesquisa, como é o senhor que você falou aí, o que dá nome ao grupo, né? Vocês fazem um levantamento das manifestações, algum tipo de retomada, para fazer a retomada, vocês mobilizam, né? O que é que vocês fazem nesse sentido aí na comunidade? Então, a gente tem um espetáculo chamado Folclore na Cabaça, onde a gente retrata um pouquinho das nossas manifestações, né, e algumas lendas. Então, nessas manifestações, no espetáculo, quer dizer, a gente fala do reisado, a gente fala do São Gonçalo, do samba de pareia, e de forma bem didática também, porque o teatro, ele também é um meio pedagógico, né? A gente ensina em cena, né? Então, a gente fala da lenda, e foi um espetáculo que a gente circulou muito. Atualmente, a gente não está com ele em cartaz, estamos só com os Cavaleiros da Triste Figura, mas a gente rodou muito também pelo Brasil e levando um pouco das nossas tradições, né? Primeiro, porque é um grupo que tem origem lá no Emboaça, que já é carregado das tradições. Segundo, que nós somos alunos, né? Fomos alunos da universidade, do campus de Laranjeiras, que você visitou. E Sergipe é pequenininho, mas é rico em manifestações culturais. Então, a gente aproveitou esse espetáculo para contar um pouquinho das nossas tradições, das nossas manifestações culturais. E a gente falava de tudo, assim, de todos ou da maioria, né, dos grupos folclóricos aqui, dos nossos folguedos. Então, era bem legal, porque nas oficinas que a gente promovia, a gente também fazia as oficinas relacionadas às danças. Então, um aquecimento era com a música do reisado, né? Uma improvisação a partir de uma história folclórica. Então, a cultura popular ela sempre permeou o universo do grupo Boca de Cena. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por Sergipe, pela cultura de Sergipe. Paty, você falou também uma coisa bacana aí alguma coisa sobre máscaras. A gente é um Cinibação de 2018,
nós levamos duas professoras de teatro e elas desenvolveram uma oficina em duas partes de confecção de máscara. De Sim. máscaras. Foi uma experiência extremamente rica, porque os meninos botaram a mão na massa, tanto é que a gente foi no primeiro dia, na quarta-feira, a gente começou, iniciou a oficina delas na quarta-feira e terminamos na sexta-feira, e aí tivemos e aqui no Siribação a gente tem uma caminhada cultural. E essa caminhada cultural, eles foram fantasiados com as máscaras, foi muito bacana. E aí a gente sabe que tem todo um contexto. O teatro, né, tem toda uma história com máscaras. Como é que foi Sim. isso? Como é que é isso aí? Essa utilização, ou se é oficina? Como é que vocês fazem isso? Com a Então, máscara? na faculdade, a gente teve uma disciplina que a gente era máscara e indumentária. Então, a gente tinha que confeccionar as nossas próprias máscaras. Então, o legal é que a gente aprende e a gente acaba levando também para as nossas oficinas e para o próprio grupo, né? E aí, durante o processo dos Cavaleiros da Triste Figura, o grupo contou com a presença de Ézio Magalhães, que é do Barracão, lá de São Paulo. E aí, Ézio veio para cá e deu uma oficina para a gente de máscara. Então, tem toda uma relação da máscara com o corpo, né, da energia, e isso tudo foi para a cena. E aí, o espetáculo dos Cavaleiros da Triste Figura, a gente usa a máscara, né? Tem lá as máscaras que representam cada uma das personas. E que tem a relação com o teatro grego também, né? Que tem toda essa relação com a tragédia, com a comédia. E esse ano passado, na verdade, a gente trouxe para cá Tiche Viana, que também é do Barracão, que fez umas experiências com a gente com máscara, justamente para esse novo processo de montagem, né? Que a gente deu uma pausa por conta da pandemia. E é legal porque todo o conhecimento que é agregado, tanto de cunho pedagógico ou de cunho artístico, vai ser refletido nas oficinas, vai ser refletido nos espetáculos, né? Então, é algo que a gente não aprende apenas para a gente se autopromover. Não, a gente aprende para te repassar também. Eu acredito também nessa força da continuação, né? Então, tudo que a gente busca aprender, a gente aprende para também repassar. Então, a máscara está presente em nossos espetáculos. As máscaras do espetáculo eu não fiz, quem fez foi o Felipe Mascarello, ele que confeccionou todas as máscaras, mas já fizemos muitas oficinas também de confecção de máscara, a gente ministrando aula, muito legal, muito bom mesmo. Eu achei bacana porque, além dos meninos se envolverem, né, os meninos e as meninas se envolverem, Sim, né, eu tive a oportunidade de conviver mais com as professoras. Foi Roberta Almeida e Maria Jatobá. E eu começando a conversar com elas, eu vi que há uma forte ligação, uma forte. Eu não sei como é que a gente acabou perdendo um pouco. A gente até ficou com vontade, um desejo de fazer um artigo falando sobre essa questão da máscara e a capoeira. Foi muito sim. bacana, né? É Porque porque a máscara também eu trouxe dentro do contexto do teatro grego, né? Mas a máscara é um grande elemento da arte africana, da cultura africana, também da arte indígena, né? Da cultura indígena. Mas se tratando da arte africana, a máscara ela é muito forte. E é muito forte por duas coisas, né? Dois fatores. Primeiro que a máscara é um artefato, é um objeto, e segundo, que a máscara traz toda uma simbologia de uma ancestralidade, né, de uma relação com a natureza. Então, isso é muito importante. Inclusive, no SESI, eu trabalho arte africana e aí a gente faz algumas máscaras em telha. Eu não sei se você chegou a ver, mas os meninos confeccionam em telha e aí eles pintam, eles trazem toda a referência simbólica e depois a gente expõe. É algo assim que é esperado, né? Os meninos, acontece no segundo ano do ensino médio, então os meninos do nono já vêm e aí ficam esperando. Eles chegam no segundo ano, já, professora, eu quero fazer as máscaras. É muito legal. Não, mas é bem interessante que a gente puxou a linha de raciocínio bem por aí, desde lá da origem.
E que o capoeira, ele meio que ele se esconde atrás de um personagem quando vai jogar. Rapaz, a gente viajou, Paty, você não tem noção, foi bem bacana. Paty, você falou aí do SESI. Antes de chegar no SESI propriamente, lá dentro do SESI, eu quero primeiro fazer uma... como é como é que você percebe, como é que você analisa, como é que você interpreta esses dois universos, né? Porque você está em um projeto social aqui e você está numa escola particular aqui, né? Como é isso? Né? Como é que você conduz isso? Como é que você interpreta até o próprio agir e pensar dos meninos e as meninas? Então, é um pouco complexo porque eu estou dentro da educação formal, né? Então, eu estou dentro de uma equipe de linguagens. Eu não estou sozinha como professora de teatro, numa disciplina à parte que eu posso estar realizando atividades e eventos extracurriculares. Não, então eu tenho que seguir um cronograma, né? Com um cronograma que é interlaçado dentro da área de linguagens, que tem o conteúdo, que tem a BNCC que está ali para poder orientar. Mas eu consigo realizar projetos à parte e até mesmo dentro desses conteúdos. Então, por exemplo, eu realizo performance, que já é o teatro contemporâneo, né? A arte contemporânea, fazendo com que os alunos reflitam o contexto atual. Então, a gente traz o contexto, o conteúdo da performance, só que eu também tenho essa liberdade, graças a Deus, a gente tem um campo de profissionais, tanto da gestão quanto coordenação, que sempre me dão muito apoio, né, para poder realizar minhas atividades. Então, elas já sabem, quando tem muito movimento na escola, é Patrícia que está fazendo alguma coisa. Então, essa performance mesmo, eu trabalho com eles, eu explico o contexto, né, qual o objetivo, trazer uma reflexão a partir da experiência. Então, eu deixo eles livres para que eles pensem em temáticas atuais. Então, é muito legal, porque eles desenvolvem coisas relacionadas, por exemplo, ao feminicídio, né? A questão do suicídio. Que mais? Deixa eu pensar, porque são tantos temas. Enfim, questões relacionadas à natureza, né? Ao meio ambiente. E isso tudo é colocado em cena para que eles questionem os próprios colegas. Então, isso é muito legal, porque não é a professora que está ali dizendo o que eles vão fazer. Não, eles pensam o que eles querem falar e eles trazem como sugestão. E aí a gente senta, organiza como vai ser, e aí eles apresentam e ao mesmo tempo eles interagem, né? E isso é muito bacana porque eles saem da zona de conforto, né, de aluno, e eles começam também a refletir a atualidade, a contemporaneidade, o que é que eles podem modificar, tanto nas ações deles, né? E também provocar o outro, o aluno do 9º ano, no 1º ano, do 3º ano. Então, eu já fiz práticas bem legais e até hoje os meninos saem. E aí, professora, quando eu reposto, né, alguma foto da época, professora, que saudade, foi a melhor atividade, eu me emocionei. Então, isso é muito gratificante, é fazer com que os alunos tenham um entendimento do contexto qual eles estão inseridos e que eles reflitam, porque também pode ser um tema que eles podem encontrar numa redação de Enem, por exemplo. Então, como eles já experienciaram aquilo ali através da performance, né, eles vão ter muito mais subsídio para poder escrever uma boa redação. Então, o tempo todo pensando enquanto transformação social, porque isso não sai da gente, por mais que o aluno seja de escola particular, tem essa questão com o social de refletir a vida, de pensar a função dele enquanto ser humano, né, no que ele pode melhorar, e também no aspecto pedagógico. Tudo entrelaçado, não tem como desassociar. Quando a gente teve lá, aí, né, eu vi muito isso que você falou, né? Eu vi atuando, eu vi uma equipe interdisciplinar, eu vi a participação dos alunos, eu vi grupos de fora convidados, fazendo performance, e a gente também falando sobre o nosso trabalho e também apresentando a capoeira. Eu vi muito isso. Claro, vai muito também da coordenação, né? Aí Flavinha está à frente disso. Mas eu ia perguntar se há algum tipo de dificuldade, né, em você. Isso aí praticamente é uma orquestra que vocês fazem,
né? Para É. você pensar antes no que está fazendo. Tanto é que você disse aí, ó, o menino da série anterior já está pensando na máscara, enfim. Como é isso, né? Como é isso, vocês pensarem e executarem isso aí para poder chegar depois, avaliar? Isso é pedagogia de projeto, tá bacana. Mas como é isso? Traz essa experiência para a gente poder captar um pouquinho. Então, é complexo e ao mesmo tempo é simples. Por que é complexo? Porque eu trabalho nas 3 unidades, então eu tenho muitas turmas. Né? Eu tenho 25 turmas. Então, eu trabalho no Cefem, né? 7CC e CETAF. E aí, cada instituição tem uma coordenação que, a depender da própria sede, tem as suas regras, que é normal, está lidando com uma instituição privada. Mas, assim, os meninos e toda a parte pedagógica têm total confiança em mim que a gente, se não der para fazer no pátio, a gente vai fazer no auditório, a gente vai buscar algum lugar para fazer, para poder conscientizar esses alunos, né? Seja da importância deles com esse fazer, com essa proposta artística. E, ao mesmo tempo, é complexo porque são muitas turmas e a gente não consegue realizar uma atividade. Por exemplo, levar todas as turmas para o Museu da Gente Sergipana. Então, isso fica muito difícil pela quantidade de turmas. Às vezes, a gente quer, só que é muita gente, então fica inviável. Então, a gente faz pequenos grupos, né, para tentar dar, de certa forma, o que a gente tenta, né? Então, Flávia está o tempo todo ali, apoiando, chegando junto. Ela nos incentiva muito também a realizar essas práticas. Mas é isso, infelizmente, pela quantidade de alunos, a gente não consegue realizar um projeto como, por exemplo, eu fiz na escola pública, né? Na escola pública, eu consegui um ônibus para que a gente pudesse viajar para visitar o museu lá em Xingó, o MAX, o Museu de Arqueologia em Xingó. Então, Sim. às vezes a gente quer, né, sente a necessidade de realizar esses projetos, os meninos pedem, professora, leve a gente. Só que assim, só de primeiro ano tem 11 turmas. É difícil, assim, eu quero, a escola quer, mas é inviável devido à quantidade de turmas. Uhum. Como é esse tipo de obstáculo, né? Porque uma coisa é você citou inicialmente para no projeto social que vocês apresentaram, fizeram, a gente sabe como é isso, né? Faz e acontece para arrecadar dinheiro para poder as coisas acontecerem. E já cá é uma outro tipo de dificuldade. Tem muita gente para participar, é tudo muito grandioso e assim aí em Sergipe, a meu ver, as maiorias das esquinas têm cultura. Eu enxergo a Sergipe assim. Eu falo Sergipe como um todo, não estou nem falando Aracaju. Como é isso, Paty? Então, a gente tenta abordar um pouquinho do que a gente tem de melhor em sala de aula. Por exemplo, o Largo da Gente Sergipana, né, que foi inaugurado tem acho que 2 anos. Então, é ali no centro. Os sergipanos, os aracajuanos passam diariamente, mas muitos desconhecem a própria cultura. Então, a minha função de professora é também dizer, estão observando ali? Cada escultura daquela representa uma cultura, representa uma dança, representa uma tradição, representa uma história e trazer para o contexto escolar. Então, eles pesquisam, a gente faz atividades com eles se apresentando, eles apresentando as manifestações culturais na prática mesmo, dançando, apresentando seminário, contextualizando as danças, os folguedos. E aí, voltando para a questão dos projetos, como a gente não pode sair, a gente tem essas parcerias de trazer convidados. Então, sempre quando a gente pode estar trazendo algumas manifestações, né, como vocês estiveram lá, por exemplo. Teve um grupo também de dança afro, que a gente conseguiu fazer parceria. Então, a gente consegue estar remanejando dessa forma. Já que a gente não pode sair, a gente dá um jeito de trazer e formar essas parcerias também. Paty, você começou pelo social, passou pela escola, pelo ambiente da escola, né? E na
o ambiente acadêmico, cara, porque eu já me contei que eu quero fazer meu mestrado aí. Como é você, dentro da academia, está desenvolvendo cultura? Claro, eu desconheço totalmente o mestrado, eu tenho que me aproximar um pouco mais para entender. Como é você trazer a cultura para dentro da academia e desenvolver o seu mestrado todo em uma temática, um objeto de Em estudo, enfim. teatro. Como é isso? Como é isso? Conta aí pra gente. Então, eu me formei em 2012. 2012. E aí, eu comecei a trabalhar, não estudei mais, né? Fiz algumas especializações, mas assim, eu não fiz um mestrado. E aí eu sempre coloquei na minha cabeça, eu quero fazer mestrado em culturas populares. Foi quando surgiu, e a minha turma é a segunda turma da Universidade Federal de Sergipe, em culturas populares, né? O programa de pós-graduação interdisciplinar, que envolve também muitos professores do departamento de teatro. Então, meio que aconteceu uma continuação da graduação, né? Vários professores eu já tinha envolvimento e fui conhecendo outros também. Então, pensar o teatro pela perspectiva do popular é pensar no Grupo Emboaça, né? Que tem 43 anos de história, que deu origem ao Grupo Boca de Cena e a mais outros grupos pelo Brasil. E falar um pouco do Grupo Emboaça é falar de mim. É por isso que eu falo que a minha pesquisa ela é do âmbito cultural, ela é do âmbito acadêmico e ela é do âmbito afetivo. Né? Porque tem essa relação também com a minha vida. Eu não estou falando de forma gratuita porque é o grupo mais antigo de Sergipe. Não, não é isso não. É porque eu surgi lá. Né? Talvez se eu não tivesse tido esse contato com o Grupo Emboaça, eu não estivesse hoje fazendo o mestrado em culturas populares. Né? Porque tudo tem uma relação. Então, eu conheci as manifestações folclóricas, culturais, no Emboaça. Porque eu entrei lá com 16 anos, mas eu também não conhecia. Eu sou filha de escola pública. Infelizmente, a nossa educação pública básica ainda sofre, enfim, pelo sistema, né? Pelo próprio sistema. Então, o que é que acontece? Eu vim conhecer e valorizar essas manifestações de lá. É por isso que eu acredito na cultura como elemento de transformação social, da arte como elemento de transformação social. Então, quando eu vou estudar o Emboaça, eu não vou estudar somente o grupo, eu estudo as pessoas, eu estudo as referências artísticas dessas outras pessoas que formaram esse grupo, né? As referências estéticas dos espetáculos, porque a minha pesquisa ela vai de 77, que é quando o grupo surge. Isso já envolve um contexto social, político, né? Ditadura militar. Então, um grupo de teatro que primeiro surge voltado para questões sociais, políticas, e aí depois adentra o universo da cultura popular, a ressignificação de materiais do dia a dia na cena. Então, você colocar uma coroa e colocar talheres, tem toda uma relação com a fome, né? Com a necessidade de aprender, a relação da cultura popular, da literatura de cordel. Então, quando eu estudo em Emboaça, eu estou trazendo todos os elementos que compõem uma sociedade, né? E que, ao mesmo tempo, conta uma história de um grupo e uma história também de pessoas que se encontram para poder realizar aquele espetáculo, né? Que circulou, que viajou até a Europa, por exemplo, levando o nome de Sergipe para fora das nossas tradições, das nossas manifestações culturais. Então, é por isso que eu falo que é um registro histórico, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito desde a graduação, é a gente não ter muitos materiais relacionados à historiografia do teatro sergipano. Então, na graduação eu já começo, eu falo da professora Aglaé Fontes, eu não sei se você conhece, que é uma grande folclorista, gestora, professora, atriz, formou 3 grupos de teatro também, isso desde a década de 50, né? O TGB, Teatro Gato de Botas, o Expressionista da Universidade Federal de Sergipe e o Mamulengo do Cheiroso, que está atuando até os dias de hoje. Então, eu sempre tive essa necessidade de organizar essa memória do teatro sergipano. Então, parece que acontece um ciclo, né, na minha vida, porque eu pesquisei, a professora Aglaé, que sempre me inspirou enquanto mulher, né, por ser uma mulher pesquisadora,
professora, artista, então ela sempre foi minha inspiração. E agora no mestrado pesquisando em Emboaça, que é o grupo que eu surjo, né? Porque começa lá no Emboaça e finaliza com Boca de Sena, porque o terceiro capítulo eu já qualifiquei. E aí o terceiro capítulo eu conto justamente a história dos 5 grupos que surgiram a partir do Emboaça. Então, Alegria, Alegria, é o Estandarte, o Jonagajuru, e finalizo com Boca de Sena. Então, é um ciclo também que eu finalizo nesse mestrado. Então, eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive, né? Pelo projeto social que me encontrou na vida, que eu encontrei também, por ter me apresentado o Grupo Emboaça. E muito do que eu sou hoje veio disso, veio lá de trás. E não sou eu. É por isso que eu acredito no projeto social, porque eu sou apenas um exemplo, né? Dos 40 alunos das 2 turmas, nós temos diversos exemplos de pessoas vitoriosas na vida, que talvez não tivesse tido esse contato com o teatro na adolescência, tivesse buscado outro caminho. Porque a gente sabe que, infelizmente, as drogas estão aí, né? Levando as pessoas a tomarem outros rumos na vida. E, graças a Deus, eu fui para o caminho mais correto, que é o caminho da educação. E tudo que eu tenho é por meio da educação e porque eu tive essa base na cultura popular, a base no teatro. E a minha formação está aí, a minha estrutura de vida. Paty, eu confesso que eu estou encantado, estou curioso para ver o resultado final dessa sua dissertação de mestrado, viu? E quero sua ajuda para poder entrar aí nesse mestrado de cultura popular. Claro, pode contar comigo. Que eu quero, porque quero fazer esse mestrado aí em Sergipe. E vai fazer. Agora tem um problema, viu? Deixa eu falar logo. As pessoas Sim. que vêm para cá estudar aqui, elas se apaixonam por Aracaju e elas não querem voltar mais. Então, isso está aconteceu na graduação, vários amigos ficaram, e agora vários amigos do mestrado, viu? Mas eu sou encantado por Aracaju. Eu já dei aula aí em segundo semestre de 2009, já dei aula aí e fiquei com... e já era encantado. Isso desde adolescente, né? Meu irmão namorou uma sergipana, a gente ia para Aracaju, passava férias, era bem bacana. Eu sou apaixonado por Aracaju, não só pela arte, pela cultura de Sergipe e de Aracaju. Deixa eu contar uma coisa para você. A Siribeira, a razão social da Siribeira é Associação Sócio Artístico, Cultural e Ambiental do Conde, que é justamente para a gente poder atuar nas áreas culturais, ambientais, artístico e social. E a gente teve uma atualização do Estatuto recentemente, em 2017, e aí a gente ampliou as áreas de atuação também para o esporte e a educação. Claro que a nossa maior atuação nessas comunidades é a capoeira, mas eu sonho que a gente atue efetivamente em todas essas áreas, né? Tanto é que eu falei para você, a gente teve algumas oficinas de teatro, o Celibação, que é esse evento que é de fomento e retomada da cultura. A gente traz muita gente, experimenta muita coisa. Foi hip hop, já foi máscara, já foi teatro, já foi yoga, já foi também capoeira, maculelê, enfim, etc. Mas a gente sabe a gente que trabalha em educação sabe que tem essa coisa de paciência histórica, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. A Siribeira, é um trabalho de formiga, né? De formiguinha. A Siribeira, semana que vem, no dia 11, vai completar 16 anos, a gente está engateando. Eu quero conhecer mais o seu projeto Boca de Sena, quero conhecer mais o projeto do que você está estudando, que eu acabei esquecendo de novo. Emboaça. Eu quero conhecer também. E você falando, Paty, eu estou aqui viajando na maionese, aquele grupo de WhatsApp, eu vou lançar o desafio. Vamos esperar você defender a sua tese lá, a sua dissertação. Espero que continue, porque aqui na Bahia tem um edital chamado Mobilização Artística, né? De mobilização artística. E, de repente, a gente faz alguma coisa para levar os meninos da Siribeira para ir para Sergipe, enfim. É uma viagem minha, que isso aí depois a gente conversa lá
lá no nosso grupo, tá? Claro, claro. E a É, gente pode Paty, ir também com espetáculo, apresentar aí, né? Ministrar sim, oficina de sim, teatro também. A parceria ela perfeito, sempre acontece. esse Se Liberando na Rede é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada, tá? Inclusive, no dia 11 vai ter a live da capoeirada no canal do YouTube, para a gente poder comemorar, que é uma época muito gostosa para a gente, do aniversário da Siribeira, é a época que a gente faz o Siribação, é o nosso evento maior. Paty, mais uma vez, obrigado. Eu falei para você que esse negócio ia passar rápido, a gente É. quando a gente fosse aqui para abrir o olho, já ia dar uns 10 minutos para terminar. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceito. Eu quero agradecer as pessoas que entraram, as pessoas que ficaram. São pessoas que, a maioria daí, são pessoas que ou conhecem a Siribeira, conhecem a gente, ou conhecem você, o seu trabalho. Eu estou encantado, né? Estou maravilhado com a sua trajetória e com a sua história. E também, já eu sou fã do seu trabalho, mesmo sem ver, atuando, tá? Ah, eu Lembrando, também, Dudu. Sou super fã do seu, pelo que eu vi, pelas lives que eu vi. Então, eu também agradeço. É uma honra estar aqui conversando com você, né? Agradecer a Flávia mais uma vez, que foi a ponte, né? Tanto para essa nossa live, para a Daine também, que chega já já. E agradecer o convite, agradecer as pessoas que chegaram para poder nos ouvir um pouquinho. E é sempre bom, né? É sempre bom contar um pouco da nossa história, ouvir as histórias de vocês também, trocar figuras. Eu acho que a gente cresce, a gente trocar. amadurece, né? Sim. Construindo pontes. Eu acredito muito na construção de pontes para o saber, para a difusão, para o fomento da cultura e da arte. Eu acho que ficar isolado em uma ilha não resolve, não. A gente tem que se conectar mesmo. Somos seres culturantes e seres. A gente é social, né? O ser humano é social, a gente não vive sozinho, a gente vive sempre com o outro, não É tem jeito. verdade. E eu quero E a lembrar arte para é isso, né? A arte é comunicação. Aham. Eu quero lembrar o pessoal, Paty, que nesse nosso bate-papo, ele vai ficar aqui no Instagram da Siribeira e também a gente coloca lá no canal do YouTube, tá? Aí você avisa para sua galera que esse Sim, sim. bate-papo vai estar disponibilizado, entra, adiciona, escreve, etc. Tá? E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos finais, se eu mandasse beijo para a mamãe, para o papai, para todo mundo, para a Flávia, para a mãe de Lorenzo, para a galera do Mestre Careca, fique à vontade, porque lembrando que quando terminar aqui a gente vai voltar, porque já vai com beta, né? Isso. Agradecer, né, mais uma vez. É fundamental esses encontros, principalmente nesse período agora de pandemia, né? Onde a gente precisou se ressignificar. Nós do grupo também estamos nos ressignificando através de encontros virtuais. Então, essas lives foram importantes para que a gente pudesse, de alguma forma, debater e pensar os contextos os quais a gente está inserido, né? Seja você aí dentro da sua associação, do Siribeira, dos seus projetos sociais, interagindo com outras pessoas. É muito importante nesse momento também a gente parar para poder pensar nas nossas ações e nas ações dos outros, né? Como a gente pode contribuir de forma positiva na vida do outro. Então, é o ressignificar mesmo. Acho que eu espero, do fundo do meu coração, que 99,9% da população brasileira, da população mundial, saia melhor depois disso tudo. Porque o que a gente está passando não é brinquedo, não. Porque não é só a pandemia, é o governo, né? Então, eu acredito muito na arte enquanto ferramenta social. Então, o que eu puder estar ajudando com a minha ação, com a minha palavra, eu sempre vou chegar junto. Então, obrigada, parabéns, né, por essa iniciativa. Parabéns pelo projeto que você desenvolve, que já vai fazer 14 anos, não é isso? 16 anos. 16 anos. E é isso, que esses projetos eles se multipliquem, né, para que mais pessoas sejam atingidas com esse poder da arte, do esporte, da cultura, que é a única coisa que transforma o ser humano. Né? Eu acredito muito no humano, no ser humano, na pessoa, no indivíduo. Eu acho que quando ele quer mudar a sua realidade, ele consegue. Então, a educação é a base para tudo. Então, é isso, Dudu.
Obrigada, Coisa estou muito boa, feliz Paty, por coisa esse boa. nosso encontro. Super, Que super. outros encontros aconteçam, tá? Presencialmente, Sim, venha para cá sim, quando passar a pandemia. Vamos esperar sim. vocês novamente lá no SESI. Eu quero ver agora seu projeto. E a gente pode fazer outras parcerias também com Boca de Cena. É isso, Sim. estou à disposição. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. E assim, é o começo de uma longa história, tenha certeza disso, tá? Amém, amém. Tá Obrigada. bom, Paty. Um Ó, um beijão, beijo para fica com todo Deus. mundo que chegou aqui, que assistiu também. Certo. Um beijo, Paty. Brigadão, hein? Beijo, Se Dudu. cuida. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.